a Igreja de Cristo, aí do outro lado da internet. Estamos agora reunidos, arraigados, presos ao cabeça. Bem-vindos também os nossos irmãos no YouTube. É hora de descoisar as coisas que estão... Vamos descoisar essas coisas. O tema da nossa mensagem é Cristo perfeito para sempre. Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 28. Vamos ler. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homem sujeito à fraqueza. Mas a palavra do juramento, a graça de Deus, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, porque somos imortais no espírito, a oportunidade de nós compartilharmos do Evangelho da graça de Deus. Esta manhã, uma vez mais eu te peço, com este tema difícil, que tu me uses, porque eu vou usar o Evangelho. E todo o povo reunido diga amém. Isso é um tema muito conflitante. Vocês sabem que eu não sei por que esses temas surgem na minha mente. Porque na verdade são temas que vão contra a mim também, né? Porque uma vez que eu prego o que virá pela frente, eu me freio também, eu não vou usar do que esta pregação vai falar. Então olha o que o apóstolo Paulo, nós acreditamos que seja Paulo, porque os teólogos ligam para cá me atacando, entendeu? A lei constitui sumo sacerdote a homem sujeito à fraqueza. A lei. Então todo o local que você entra, chamado igreja, e que tem sacerdote, isto é lei. E o que era um sacerdote? O sacerdote era o representante de Deus, que oferecia sacrifício pelo pecado do povo. Então o sacerdote era um intermediário entre Deus e os homens. Aqui não tem sacerdote. Ora, mas e aonde tem sacerdote? Nas igrejas. Ora, quando você entra num local e que o pastor precisa botar a mão em você, você está constituindo sobre a tua vida aquele homem como teu sacerdote. Ora, todas as vezes que você entra num local e entrega o dízimo na mão de um homem, aquele homem é um sacerdote, está exercendo o sacerdócio levítico. Mas quem constitui sacerdote é a lei. Está dizendo o escritor, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homem sujeito à fraqueza. Nós não temos representantes diante de Deus. Eu não estou aqui representando Deus, porque Deus não precisa de representante. Aí uma vez que se cria sumo sacerdote ou sacerdote dentro da igreja, vem aquela famosa frase que eu falo há anos, né? Pede o pastor para orar para você. Mas o pastor orar por mim, por quê? Por que não ora eu mesmo? Eu tenho acesso ao Pai? Ou tu não tem acesso ao Pai? O que você acha que um homem tem de melhor do que você? O que me faz especial a você? Você pega a chave do teu carro, ele tem que passar pela minha mão? Não, pastor, é porque ele é ungido. Não é ungido, é mungido. Neste pacto não existe homens ungidos pelo outro. Neste pacto todos nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Nós temos a unção que vem do santo. A mesma unção que está na vida do dito pastor está na vida de qualquer um aqui.
Então não pode haver sacerdotes aqui. Não podemos acabar essa reunião aqui, você vir aqui para mim orar sobre você, impor as mãos sobre você. Isto é, constituir sumo sacerdote, ou até sacerdote sobre a tua vida. Ora, um teólogo me perguntou, mas o senhor pregando isso, o senhor está tirando a autoridade do pastor da igreja. Eu não estou tirando a autoridade, porque pastor não tem autoridade na igreja. Eu não estou tirando a autoridade, porque o pastor não é uma autoridade na igreja. A autoridade na igreja é o cabeça. É a única autoridade que a igreja tem, é o cabeça. E o pastor é membro. Porque pastor é dom, não é título. E pastor é vocação também, não é profissão. Profissão de pastor era na lei, que cuidava de gado. Lembra de Davi? Em graça é vocação, é dom. O pastor é membro. Eu estou aqui hoje exercendo um dom, mas eu não sou pastor. Eu estou pastoreando como dom. Pastor, e o único é Jesus Cristo. Ele tem autoridade. Porque ele me disse, essa pregação que o senhor está me falando aí, o senhor vai tirar a autoridade dos pastores da igreja. Amado, atente para o que eu vou lhe dizer. Eu sou um membro deste corpo. O corpo, a igreja, é feito de vários membros. Eu, nesta manhã, sou a boca, exercendo um dom de pastor. A minha boca não exerce autoridade sobre os demais membros. Exerce? A sua orelha tem autoridade sobre o teu ombro? O teu ombro tem autoridade sobre o teu tórax? Ora, se eu aqui sou boca, que autoridade eu tenho sobre você que é perna? Ou sobre você que é ombro? Ou sobre você que é orelha? Ou sobre você que é pé? Ora, todos os membros não são iguais no corpo? Sim, e todos os membros juntos não constituem o corpo, que é a igreja? Que autoridade pode ter a boca? Só porque eu falo aqui, eu tenho autoridade sobre você? Não há autoridade de membros. É o cabeça que tem autoridade sobre todos os membros. E o cabeça é Cristo. Ora, se a minha boca, se eu estou aqui esta manhã como boca, posso segurar a chave do teu carro, você como orelha também pode segurar. Os membros são iguais. Eu olho para o meu corpo aqui, eu não vejo um membro melhor do que o outro. Se eu botar um sapato nesse pé, eu boto nesse também. Ora, e o sapato só entra nesse pé se essa mão ajudar. Ora, mas essa mão só ajuda se eu olhar. Ora, eu só ajudo porque o cérebro está perfeito, coordenando tudo. Então, quem constitui homens para governar outros homens, para representar outros homens, é a lei. A igreja onde você está, tem homens coordenando, segurando chave, ungindo, orando, intercedendo por você, porque lá é lei. É a lei que constitui sumos sacerdotes. E são homens sujeitos à fraqueza. Porque o mesmo homem que bota a mão em você, que você chamava de mão ungida, essa mesma mão ungida também come pão, também segura a água, tem a mesma fraqueza que você. Mas você cego sabe que aquela mão dele, né, meu irmão, era a mão do querubim. Era a mão de um anjo. A mão do pastor é mão diferente. Teve um pastor na internet que estava orando pela irmã e disse, é claro que eu não vou falar o nome do cara, né, meu irmão? Porque falar o nome não pode. E ele disse, Senhor, atende esta mulher, porque quem está orando aqui é fulano de tal. No dia da aula que Paulo pregou aos romanos, ele pulou.
Paulo disse, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Você pode pedir de joelho, Deus só vai fazer se Ele quiser. E Paulo diz, acredito que sim, mas a palavra do juramento, que é o evangelho da graça de Deus, não constitui homens à fraqueza, não constitui homens com autoridade sobre outros homens. A palavra do juramento que veio posterior, não é antes da lei, não é andando com a lei, é depois da lei, é a graça, diz que ele constitui. Opa, será que é ele, meu amado? Diz que esta palavra constituiu sobre as nossas vidas o Filho, Cristo, perfeito para sempre. É esse que está constituído sobre a minha vida. Nós frequentávamos um lugar e minha esposa disse, não vamos sair daqui não. A gente sabe que o dízimo não é da lei, a gente sabe perfeitamente que não tem campanha, mas as irmãs são legal, as irmãs estão constituídas sobre a tua vida? Então eu estou aqui para agradar a homens. Se eu fosse para agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Ninguém nesta terra pode dizer que é servo de Cristo se agrada a homens. Porque o que está constituído sobre a minha cabeça, sobre a minha vida é Cristo. E Ele não foi constituído cheio de fraqueza. Ele é perfeito para sempre. E o escritor explica no versículo de número 22. Olha só, olha só. 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Que é a aliança que nós estamos, tá? É superior. E diz que esta aliança tem um fiador. Você sabe o que é um fiador? Se você não pagar o fiador, ele é o teu fiador. Depois ele diz no versículo de número 23, ora, aqueles, os homens, são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. 24, este, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. As pessoas estão dentro da igreja, o cara é pastor presidente hoje. Aí daqui a pouco tem uma eleição para ver quem será o novo presidente. É aquele cara que mandava em você, que ungia a tua chave do carro, já não unge mais. Agora é outro. Cristo, o que está sobre as nossas vidas, diz que tem o seu sacerdócio imutável. 25. Por isso também. Diz que porque Ele é o nosso sacerdote. Diz que porque Ele é perfeito. Diz que Ele pode salvar uma parte. A outra parte o batismo nas águas faz. A outra parte é que dando dízimo é que se salva. Diz que Ele pode salvar totalmente. Totalmente quer dizer o quê? Totalmente. Mas quando você tem sacerdócio de homem, o homem diz, não, minha irmã, Jesus te salvou na cruz do Calvário, mas você precisa dar o teu dízimo, senão você não é salvo. Não, minha irmã, quem crê e for batizado é que será salvo. Você precisa passar nas águas. É porque passando nas águas, você ganha um diploma, você ganha uma carteirinha, e então, só então, depois de ganhar um diploma e uma carteirinha, é que você é do corpo de Cristo. Aí você virou presa da igreja. Diz, não, porque Ele tem um sacerdócio imutável, Ele pode salvar totalmente o que por Ele se chegam a Deus, vivendo de vez em quando, que se faltar o culto de consagração, Ele não intercede. Diz que Ele vive chegando a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Meu amado, Ele vive para interceder por nós sempre. E quem fazia isso na lei eram os homens. Depois ele diz no versículo 26, com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este,
santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. 27, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício. Primeiro, por seus próprios pecados, depois pelo do povo. Olha o que o sacerdote fazia. Os sacerdotes dentro das igrejas estão assim: eu vou ao monte hoje, vou jejuar hoje, porque amanhã eu vou pregar uma palavra poderosa para o povo. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então diz que Cristo, como o nosso sumo sacerdote, como nosso sacerdote imutável, já se ofereceu como sacrifício por nós. Ele foi o nosso substituto na cruz. Eu não tenho que oferecer sacrifícios, eu não tenho que oferecer abluções, porque nós não estamos debaixo de sacerdócio de homens, nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo. Hebreus capítulo 7, versículo 14 e 16. Pois é evidente, olha que palavra linda, olha só. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés atribuiu o sacerdote. Então, para ter sacerdote tinha que sair de uma tribo, mas esse era o sacerdócio humano. As igrejas estão aí para ser pastor, porque o que eles fazem no sistema, pastor é sacerdote. O pastor do sistema é o sacerdote, é o que te representa diante de Deus. É que você faz o que o pastor mandar. E a irmã me diz: olha, meu marido me mostrou, está na palavra, mas não foi o meu pastor que pregou? Minha amada, mas foi Cristo que revelou no Evangelho? Eu sei, mas não foi ele que pregou, e cada igreja tem a sua doutrina. Primeiro que igreja é uma só, e doutrina só existe uma, a sã doutrina, o Evangelho revelado por Paulo. O que cada sinagoga tem é costumes. Aquela lá não corta o cabelo, aquela lá coloca o véu, aquela não usa batom. Isso são os usos e costumes. Doutrina para a igreja só existe uma, que foi revelada a Paulo no terceiro céu. E que ele afirmou que se alguém pregar um evangelho diferente do dele, seja... Então diz que Jesus, como sumo sacerdote ou sacerdote, veio de uma tribo a qual Moisés jamais atribuiu o sacerdote, porque ele não tem sacerdócio humano. E teve um irmão que me perguntou assim: olha, eu tenho uma vocação de pregar a palavra, mas o meu pastor falou que eu não posso pregar porque eu não fui consagrado pastor. Olha, não fui consagrado por ele, até porque ele não pode consagrar ninguém. Homens não consagram homens neste pacto. Pastor é um dom dado por Cristo, foi o que ele disse ao profeta Jeremias: antes que tu nascesse e saísse da madre, eu já te consagrei. Ela está muito bem aqui, passou pela mão de um homem, já é suprema autoridade na igreja, manda e desmanda, humilha. E nós fomos humilhados porque não tínhamos conhecimento de que Cristo é o nosso sacerdote, e o homem estava sentado no nosso meio, muito bem, cantando, e de repente ele veio aqui na frente, o pastor: tu és agora pastor, põe o óleo, e ele mandou e desmandou. Esta é a igreja de Deus, ninguém aqui pode usar brinco. E todo mundo tira o brinco. O que é de ouro, bota na sacola. No versículo 15, o escritor diz algo interessante. Isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. 16. Constituído, olha Cristo.
constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, que não pode se dissolver. Os outros sacerdotes que estavam sobre a vida do povo da lei, eles eram constituídos, mas a morte impedia eles de continuar. Jesus veio de uma tribo onde Moisés nunca levantou sacerdote, para mostrar que ele não tem nada a ver com essa coisa humana, e ele veio debaixo de um poder, de uma vida indissolúvel. E o que é que ele fez? Ele acabou com a lei de Moisés. Olha lá, Romanos 10:4. Olha o poder desta vida indissolúvel, olha lá. Porque o fim da lei aqui significa o fim do governo humano, o fim dos templos, o fim do sacrifício, o fim do dízimo, o fim da barganha, o fim de homens governando homens, o fim do sacerdócio humano. Ele disse que o fim da lei é Cristo. Infelizmente não é para todos. Paulo diz que é para a justiça de todo aquele que crê. Quem crê que Cristo pôs fim à lei, diga: Abba, Pai. Acabou o governo de homem na tua vida. Não é mais o que o apóstolo diz, não é mais o que o bispo diz, não é o que o pastor diz, não é mais o que o missionário diz, é o que o poder da vida indissolúvel fez. Ele pôs fim à lei. Acabou. Homem do lado, mulher do outro, acabou. O que Deus juntou, o homem não separa. Eu vou sentar com a minha nega aqui, ninguém tasca, porque ela eu vi primeiro. Ele tirou a lei, meu amado. Ele tirou o templo. Era o templo lá em Jerusalém, o templo agora são vocês. Era o dízimo com dívidas. Ele rasgou o escrito de dívidas. Era o sacerdócio humano que tinha que vir da tribo de Judá. Ele veio segundo a ordem de Melquisedeque e foi constituído sumo sacerdote sobre as nossas vidas. É Ele que governa nossas vidas. Ele é o cabeça da igreja. Ele é Rei de reis. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Alfa. Ele é o único. Ele tem o poder da vida indissolúvel. Quem recebe aí, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória. E uma das coisas que ele fez quando pôs fim à lei, é isto que eu vou te mostrar, que tem que ter peito para falar. Olha lá, Romanos 1, Romanos 8, desculpa, agora quando? Agora quando a lei acabou, porque a lei era um ministério de condenação e morte. Paulo disse agora, que vocês estão debaixo do governo de Cristo, que vocês estão sendo guiados pelo poder de uma vida indissolúvel. Agora, nenhuma condenação há para os que estão na placa, para os que estão na convenção, para os que estão andando junto com o apóstolo, com o bispo, com o cardeal de Roma. O cardeal de Roma, vai! Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem aqui está em Cristo Jesus, diga Abba, Pai. Não há nenhuma condenação para você. E você vai para o inferno. Ei, alô, eu não estou debaixo de sacerdócio de homem, eu estou debaixo do sacerdócio de Cristo. E quem está debaixo do sacerdócio de Cristo, nenhuma condenação há. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Foi Cristo Jesus que morreu. Paulo corrigiu a confissão e disse: ou antes, ele ressuscitou e está sentado na destra, no local de majestade de Deus. Quem
Quem intentará acusação contra você? Você pertence a Cristo, você serve a Cristo, o seu sacerdote é Cristo. E ele pôs fim à lei de Moisés e trouxe uma outra lei sobre as nossas vidas. Porque todo sacerdócio tem que gerar debaixo de uma lei. O sacerdócio de Israel andava sobre a lei de Moisés. Cristo, como nosso sacerdócio, trouxe sobre nossas vidas uma outra lei. Porque lei é o que rege, é o que traz uma regra, é o que traz o povo debaixo de uma obediência, é a lei de um país. Ele pôs fim à lei, mas ele também trouxe uma outra lei. Paulo explicou a lei no versículo de número 22. Olha lá, olha lá. Vamos. 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da... Diga, estou livre da lei do pecado e da morte. Por qual lei? Pela lei do Espírito da vida. E o sacerdócio humano tinha a lei de Moisés. Está roubando a Deus. É o gafanhoto. Com maldição sois amaldiçoado. Se não for para o templo na hora sexta, na hora nona. E o que Cristo fez? Pôs fim à lei, mas não nos deixou fora, à deriva. Não nos deixou desgovernado. Ele trouxe uma lei, a lei de Cristo. Ele diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já te livrou, 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 já te livrou da lei do pecado e da morte. A igreja da graça de Deus está livre. Não adianta ameaçar mais. Eu tinha um medo danado do curupira, do coisa ruim. E quando eu descobri que eu estou agora debaixo de um sacerdócio perfeito para sempre, diz que ele trouxe uma lei para reger, para governar a minha vida. Diz que a lei do Espírito da vida em Cristo. Aonde nós estamos? Nós não estamos na placa. Nós não estamos no apóstolo. Nós não estamos no bispo. Não é a igreja do Geraldo. Homens não tem igreja. Alô, desperta. Ó tu que dormes. Homens não tem igreja. Homens têm negócio. Homens têm CNPJ. Quem tem igreja é Cristo com uma lei do Espírito da vida que liberta da lei do pecado e da morte. Você está livre, meu amado. As algemas foram quebradas. As prisões foram abertas. Os ferrolhos de bronze despedaçados. Nada pode te parar. Nesta terra estás voando no poder do Espírito de Cristo. És invencível, inabalável, indestrutível, porque em Cristo Jesus tu és mais do que vencedor. Foi isso que ele veio fazer. Ele veio trazer um tesouro valioso. E este tesouro ele colocou dentro de você. 2 de Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, e para que a excelência seja do apóstolo. Não tem excelência para homens?
Isto é dominar. Isto é manipular. Há um tesouro dentro de você colocado pela lei do Espírito da vida em Cristo. Este tesouro está dentro de você, mas a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E este tesouro te capacita. Este tesouro faz com que você vença tempestades. Este tesouro faz você ser inabalável, indestrutível. Porque este tesouro não pode ser comprado a preço de ouro nem de pratas. Este tesouro é o próprio Cristo em nós. É o nosso sumo sacerdote. É aquele que pôs fim à lei. É aquele que venceu regras. É aquele que uniu. É aquele que quebrou as paredes de inimizade. O tesouro que está dentro de nós é o mesmo que disse lá no começo do tempo: haja luz na tua vida, haja luz na tua casa, haja luz pelo tesouro que há em ti. Nós temos este tesouro. Depois ele diz no versículo de número 8: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. 9, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não somos destruídos. Você sabe quantas pessoas estão vivendo o contrário disso, debaixo do sacerdócio do homem? Você sabe quantas pessoas vão ao monte, busca e nunca encontram? Você sabe quantas pessoas dão dízimo, e a janela do céu não abre, só abre para quem está aqui atrás? Você sabe quantas pessoas fazem voto e não vê respostas, porque estão debaixo da ordenação de homens, estão debaixo do sacerdócio humano? Mas quando você reconhece que você tem um tesouro dentro de você, você é perseguido, mas não é desamparado, você é abatido, mas não é destruído. Você tem essa convicção? Quando tu sabes que a tua vida não está presa a um carimbo numa carteirinha. Quando tu sabes que quando tu erra, não precisa vir aqui fazer gabinete pastoral. Quando tu sabes que tu tens acesso ao Pai, porque Ele consagrou pelo véu, pela sua carne, um novo e vivo caminho. Quando tu sabes que tu tem comunhão com o Espírito Santo, você fica até abatida, porque a tua carne tem debilidade, mas o tesouro dentro de você não te deixa destruído. Depois ele diz então no versículo de número 10, tem um 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus, a lei do Espírito de vida, se manifeste também em nosso corpo mortal. Que este Espírito de vida se manifeste aí no teu corpo agora. Que toda doença seja vencida pela manifestação de Jesus Cristo no teu corpo mortal. Que haja uma manifestação da vida de Jesus no teu corpo físico agora. Que aconteçam curas, milagres, sinais, prodígios e maravilha, porque tu não estás debaixo de homem sujeito à fraqueza, você serve a Cristo, você tem um tesouro indestrutível, você tem o poder de uma vida indissolúvel se manifestando na tua vida nesta manhã, para que a vida de Jesus, pregou Paulo na unção do Espírito Santo, e prego eu na igreja que se reúne no Sarapuí, para que a vida de Jesus se manifeste no teu corpo mortal. Doença, estás vencida esta manhã. Pobreza e miséria estão banidas nessa manhã.
Versículo de número 11. Porque nós, que vivemos, meu amado, a igreja da graça pode dizer, nós vivemos. Na religião, nós tínhamos nomes de quem vive, mas estávamos mortos. Estávamos como um zumbi, cheio de culpa, cheia de medo, desesperados, em pânicos. Quantos aqui, aflitos, vida à deriva, com vontade de sumir, alguns desistiram de uma vida com Deus, outros queriam tudo menos esta comunhão, estavam mortos. Ano que vem, culto, ano do Gideão, e o ano todo, e não vê Gideão. 2020, o ano dos eleitos, passa o ano todo e não vê nada, porque vive debaixo de promessas de homens. Nome de quem vive, mas estávamos mortos. Paulo disse, porque nós que vivemos, nós somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Meu amado, eu tenho sentido isso, eu tenho sentido a manifestação de Jesus Cristo na minha vida. São vários obstáculos para me tentar fazer parar, mas eu não paro porque eu tenho um tesouro dentro de mim, e aquele que me coloca de pé não me derruba, aquele que te coloca de pé não te derruba. Volta lá e fala para quem quer te ver caído, que aquele que te põe de pé não te derruba. Volta lá. Para que a vida de Jesus, meu amado, que haja uma cura milagrosa esta manhã. Mal de Alzheimer, doenças degenerativas, câncer, receba a manifestação da vida de Jesus. Para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Eu digo que tu és próspero, eu digo que tu és um eleito, digo que a tua família é abençoada com todas as sortes de bênçãos, digo que nenhum mal te sucederá, digo que tu estás conduzido em triunfo, que tu és perfeito, digo que nada te falta, diga que os teus filhos é obediente. Eu digo isso porque a vida de Jesus, através dessa mensagem, através da palavra da graça, está se manifestando no teu corpo mortal. Tu verás sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Se é assim, diga glória. Versículo de número 12 tem? De modo, pregou Paulo, em nós opera a morte, aos pregadores que estavam debaixo de pressão, mas em vocês, que ouvem o evangelho, em vocês opera a vida. Vai sair nesta manhã aqui, saltando no espírito da vida, sem algemas, sem prisões, liberto, livre. Chega de ameaça do pastor, chega de maldição, chega de diabo na tua vida. Tu és templo do Espírito Santo, és um abençoado com todas as sortes de bênção. Se é a vida operando em você, meu amado, se é esta palavra dilacerando o teu espírito, separando juntas e medulas. Eu quero viver, eu quero ver meu marido transformado, diz alguém aqui esta manhã. Eu quero ver minha mulher transformada.
Eu quero ver os meus filhos em obediência, diz uma mãe aflita. Eu quero ver portas de emprego. Pode estar falando um pai, um chefe de família, mas para isso é preciso que a vida de Jesus se manifeste aí, você confessando o que Jesus diz na sua palavra. Chega de viver de ameaças. Conheço pessoas tristes, cabisbaixas, que o pastor disse: eu vou te desligar. Você vai fazer o quê? Está aqui na palavra. Jesus disse a Pedro: o que tu ligares no céu será ligado na terra. Ih, meu amado, isto era a lei de Moisés. Da cruz para cá ele já reconciliou com ele mesmo todas as coisas. Estamos reconciliados. Nada nos separa do seu amor, nem morte, nem altura, nem os anjos, nem principado, nem nenhuma outra criatura poderá separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Me desligar da onde? Vai me desligar da onde, meu irmão? Vai me desligar da convenção de vocês? Ualá! Vai me desligar do corpo de obreiro? Ualá! Desliga aí! Me desliga do corpo de obreiro, que eu saio dessa condenação e entro para a lei do Espírito da vida. Matando as pessoas, ferindo as pessoas, casamentos estão sendo desfeitos, igreja, por causa dessa maldita religião. Mulheres não têm paz, vê o marido com o diabo, vê Exu, vê pomba gira, vê pomba que roda, vê pomba que pula, vê pomba que solta. Marido só quer saber de monte, acabou de comprar uma barraquinha, um camping, está acampado lá naquele local lá. É segunda-feira, culto das almas, terça-feira, culto do aleluia, quarta-feira é culto de doutrina. Quinta-feira, culto do misinfia. Sexta-feira é das enfia. Quem aguenta isso, meu irmão? E as vidas aí, apáticas, aflitas, nunca viram a paz. Ele é o Deus da paz. Alô, 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 aqui, alô. Ele é o Deus da paz. É para vocês viverem a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Não é para ter miséria, não é para ter guerra, não é para fingir que é crente, é para ser mesmo. É para ver a vida de Jesus na tua vida, é para ser próspero, é para ser feliz, é para viver família bendita. O cara lá da internet falou para mim: não grita não, eu grito mesmo, meu irmão. De modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Quem recebe a operação da vida aí? Quem, meu amado, meu amado, meu amado? Quem? Levanta-se para mim ver quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe aí diz glória! Olha a vida operando em você, meu amado. Pastor do céu, mas e se eu sair daqui, o boitatá me seguir? Ih, meu amado, você acredita em negócio de boitatá? Isso é negócio de Monteiro Lobato, meu amado. Versículo de número 13. Olha lá, olha aí. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também nós falamos. É o mesmo espírito da fé aqui nesta manhã.
está curado de aí, diga: eu recebo. É o mesmo espírito da fé. Quem recebe aí que é próspero, diga: eu recebo. É o mesmo espírito da fé. Eu creio, por isso eu falo. Agora, nós cremos, por isso nós falamos. Não há um espírito diferente aqui. A lei é que diz assim: ah, não fez a campanha, a canoa vai virar. Olê, olê. Que não tem canoa virando não, meu irmão. Aqui é o mesmo espírito da fé. Eu creio, por isso eu falo. Eu falo que tu és abençoado. Eu falo que tu és próspero. Eu falo que tu és de Deus. Eu falo que tu és templo do Espírito Santo. Eu creio, por isso eu falo. Nós cremos, por isso nós. Diga aí: Abba, Pai. Eu falo. Eu quero pegar um gancho em uma expressão só para gerar uma confiança em você. Olha lá, Hebreus 6,17, olha aí. Não, 6, aí. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ele se interpôs com juramento. Sabe o que é imutabilidade do propósito? É que Deus tem um propósito na tua vida e ele não muda. Entendeu, Rosivane? Os pastores dizem assim: se você sair daqui, você volta para a maldição. Deus diz: não, tem um propósito na vida dela, com ela eu não mudo. Não existe isso de você não estar aqui domingo que vem e eu lançar maldição. Isso é sacerdócio humano. Ele me tirou da maldição da lei. E ele quer mostrar para mim e para você nesta manhã a imutabilidade do seu propósito com você. Diz que para isso ele se interpôs com juramento. Depois ele diz no versículo de número 18: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Se está escrito, e eu creio que nós somos abençoados com o crente Abraão, eu vou confessar e eu vou declarar, porque a vida de Jesus vai se manifestar nesta confissão, e mais dias ou menos dias, eu verei a minha família bendita pelo Espírito da fé. Porque é impossível que Deus minta. E Paulo disse: forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Este refúgio não são os templos, não são as catedrais lá em Belém, não são as catedrais feitas com dinheiro do povo lá em Brás. Esse refúgio é Cristo, perfeito para sempre. É o tesouro em nós, é o poder de uma vida indissolúvel. Forte alento, coragem, força, vigor. Tenhamos forte vigor, tenhamos coragem, forte alento tenhamos nós, o que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Cristo nos propôs uma esperança: viver nele, para ele e por meio dele. Isso é a proposta. E se eu não vim domingo que vem, vai economizar teu dinheiro de passagem. E se eu não vim no outro domingo, viu? Já economizou 2 dinheiros. Ué, mas eu vou perder a bênção? A bênção foi imputada na tua vida desde antes da fundação do mundo, e ninguém tira de você. O que Deus te deu, não tem pastor no universo que tira. És um abençoado com todas as sortes de bênção. a qual
temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, depois da lei, além do véu. Diz que nós temos como âncora. Você sabe o que quer dizer isso? Que a igreja em graça está ancorada. E se bater o vento, está ancorada. Em quem? Em quem? Em quem? No poder de persuasão de um homem? Nos seus anéis de grau? No seu doutorado? Em quem? Quem é que depois da lei foi constituído o nosso sacerdote perfeito para sempre? Em Cristo. Nós estamos ancorados. Ele diz que Ele é a âncora da alma, das emoções, dos sentimentos. Eu posso estar desempregado, mas eu estou ancorado em Cristo. Eu digo, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para cumprir os meus depósitos. As vidas não estão ancoradas. Fora da graça de Deus, as vidas estão à deriva. Você já ouviu essa expressão quando as pessoas dizem assim: ô minha irmã, fica tranquila, Jesus está no barco. Só que o barco chega uma hora que nem o remo está mais. Ela está só com um cotoquinho aqui, bate para lá, e o marido já foi embora, e o pastor amaldiçoa ela, ela chega no culto, ela é o tema da pregação. Você já passou por isso? Já? Você já foi à pregação? Já? Vidas à derivas, vidas quebradas, espatifadas, vai alta noite, tempestade, vidas assim dentro da igreja. E o pastor bota lá no último banco e diz: você está em disciplina. A irmã pega aquela unção do chave e diz: estou sim. Humilhação. Quando Deus ama, protege, cuida. Não se submeta mais a isso. Ele deu a vida por você. O rei do universo foi humilhado. Foi diante de Pilatos. Sofreu o que sofreu, para que tu reinasse em vida e vivesse em perfeita vitória. Não permita que um homem te humilhe. Você não deve nada a homens. Você está debaixo do governo de Cristo. Ele pagou o mais alto preço por você. Não se submeta a isto. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Você tem liberdade de servir a Deus, não como escravo, mas para apresentar os teus dons. Deus te quer uma pessoa feliz. Rompa com essa discussão religiosa na tua família. Para de chamar o teu marido de endemoniado. Para de chamar a tua mulher de endemoniada. Para com essa discussão religiosa. A tua família é sagrada. A tua família é de Deus. É lugar de alegria. É lugar de paz. É lugar de Cristo. Viva a vida de Jesus. Mas uma vida maiúscula. Uma vida de verdade, sem prisões, sem algemas, sem obrigações, sem votos, sem dogmas, sem placas, sem religiosidade. Viva Jesus na tua vida! E daí vai exalar o bom perfume de Cristo. É isso que os teus vizinhos estão esperando, porque eles estão olhando para você e estão vendo você uma religiosa. E quando procuram você, você diz: tu vai para o inferno, hein? Jesus vai voltar, você vai para o inferno. Você sabia? E a tua vida é um inferno perante ela. E se ela pudesse ter a sabedoria que eu tenho, assim meia coisada, ela iria dizer para você: eu vou ainda, mas você já está no inferno. Porque é um inferno que as pessoas se submetem dentro desses lugares chamados igreja.
Está na hora de você viver Cristo na tua vida. Diz que nós temos Jesus por âncora da alma, segura o firme que penetra até o véu. 20, onde Jesus, como precursor, foi na minha frente. Fica vocês aqui, que eu vou vencer tudo por vocês. Fica aqui que eu vou na cruz aniquilar o pecado. Fica aqui que eu vou na cruz aniquilar o diabo. E fica aqui que na cruz eu vou colocar fim à lei, ao sacerdócio de homens. E sobre a vida de vocês, homens não governarão vocês. Ah, e tem mais. A obrigação de ir ao templo acaba, porque eu vou fazer de vocês o meu santuário, o templo do Deus vivo, e em vocês eu habitarei, eu andarei e me moverei entre vós. Fica aqui, que eu vou como precursor, eu vou entrar por vocês, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não tenho mais que dar chave a pastor? Vai voltar para macumba? Não, não é macumba, isso é macumbo-gélio. Como que eu vou dar a chave do meu carro? Comprei um carro novo, vou dar na mão do pastor. Se Deus, eu acho que não está nem lá, Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está aí. Ou você não sabe que Deus está na tua vida? Quem aqui tem dúvida que Deus está na vida? Sei lá, meu irmão, tem alguém aqui para espreitar a nossa liberdade em Cristo? Se você tem a forte convicção que Deus está na tua vida, tudo que bater na tua mão será abençoado. Tudo! Hebreus 13, versículo 5. Eu termino. Munguzá. Eu termino com Hebreus capítulo 13, que é um clássico entre nós. Mas esta palavra é para você. Esta palavra é para você que está quebrada, que está ferida, que foi humilhada na mão dos homens, que te fizeram de tapete, que te ameaçaram, que disseram a você que você está perdida, que você está perdido. Esta palavra do Pai vai dilacerar a tua alma. Olha lá o que diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Quem recebe é? Quem recebe é? Nunca quer dizer quando? Nunca. Deus pode te deixar quando? Nunca. E se usar o batom, Deus deixa? Nunca. E se não der o dízimo? Nunca quer dizer quando? Nunca. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tem. Eles ensinam você a ter mais. Deus disse: não, se contente com o que você tem. Porque Ele tem dito. Não é um profeta balabachúria, é Ele. Porque Ele tem dito. Ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Ele tem dito.
de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Aí agora vem o manto, eu chamo de manto, olha lá os 6, olha lá. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. Que me poderá fazer o homem? É porque o Senhor não sabe, é o bispo lá. O Senhor sabe? Sei. Mas Ele não pode me fazer nada. Estou debaixo do sacerdócio de Cristo. Estou debaixo da proteção do Altíssimo. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Quando essas convicções é gerada na sua vida, você já não tem mais medo de sacerdócio humano. Você não tem medo das ameaças. Você quer viver com pessoas que pensam assim, que acreditam assim, de pessoas que falam toda a mesma coisa. Paulo disse: eu criei, por eu falei, nós cremos, por isso nós falamos. Pode? Assim, afirmemos confiantemente. Você pode firmar isso confiantemente, aí baixinho aí. Você pode, baixinho com você pode falar aí: Senhor, Tu és meu auxílio.